Fala galera, beleza? Leandro na área. Hoje eu vou entregar para vocês o segundo capítulo da série Quem são esses brasileiros? O que esses brasileiros estão fazendo em Portugal? Por que esses brasileiros escolheram Portugal? No capítulo de hoje eu vou bater um papo com o Daniel, onde ele vai mostrar para você que não necessariamente um imigrante brasileiro precisa trabalhar na área de restauração. Não necessariamente um imigrante brasileiro precisa trabalhar no chão de fábrica. Ele vai mostrar, vai contar um pouquinho da história dele e acho que vai ser muito interessante para você que está no Brasil pensando em vir morar em Portugal. Se você caiu agora de paraquedas e quer ter conhecimento de como é a vida do brasileiro aqui em Portugal, se inscreva nesse canal. Atingimos os 78 mil. Vamos juntos atingir os 80? Me ajude nessa caminhada. Vamos bater um papo com o Daniel, ele vai contar um pouco da história dele, para vocês saberem como é a trajetória de um brasileiro aqui no país. Então, gente, mais um entrevistado, mais uma vez estamos seguindo as diretrizes da Direção-Geral de Saúde, utilizando a máscara e mantendo um certo distanciamento. No primeiro vídeo da série, eu bati um papo com o Bruno Turano, onde ele contou um pouco da história dele, que ele já morava nos Estados Unidos há 4 anos, deixou para trás uma residência própria, uma casa própria, e veio para Portugal. Hoje, a história é um pouco diferente e eu acho que vai ser muito interessante para você que está aí no Brasil. Nós vamos conversar com o Daniel, como eu tinha falado, e ele já está aqui há mais tempo do que eu. Ele chegou em julho de 2017, julho, não é isso? Julho, exato. Julho de 2017 e eu cheguei em agosto. E o Daniel está aqui para poder mostrar para você que não necessariamente você, meu amigo, que está no Brasil e quer ser um imigrante, precisa ter que trabalhar numa fábrica, no chão de fábrica, durante toda a sua permanência no país. Não necessariamente você vai ficar na restauração também até o resto da sua passagem aqui em Portugal. Não, o Daniel veio para mostrar para vocês que todo mundo tem como ser mais, conquistar mais, atingir algo maior. O Daniel, só para vocês, antes de eu agradecer a presença dele, mas só para vocês terem uma noção do que nós vamos falar, o Daniel, ele é de Fortaleza, um lugar que eu não conheço, então já mando um abraço para todo mundo de Fortaleza, que eu já vi em imagens, já vi em foto, é um lugar lindíssimo. Ele é engenheiro eletricista. Eu falei engenheiro elétrico, ele chamou minha atenção. É engenheiro eletricista. E ele veio para Portugal fazer doutoramento. E aí começa a história dele e ele vai contar. Daniel, obrigado. Você está batendo um papo com a gente. Obrigado pelo contato. Eu acho que eu falei para o pessoal que às vezes a gente está no Brasil, a gente consome muita informação de exatas. Como, por exemplo, como se conseguir um documento, quais são as leis aqui de Portugal, mas falta isso. Falta sentimento, falta coração, falta alma na história para a pessoa que está no Brasil saber o que é a realidade aqui, né? Não estou dizendo que não é importante nós sabermos da lei, sabermos da legalização, mas a história de vida. Eu lembro hoje, quando eu era pequeno, eu ficava horas com meu avô e com meu pai, ouvindo histórias interessantes, mas nem sempre dava a atenção necessária. E hoje eu falo, cara, se eu tivesse feito aquilo que o meu avô falou, que meu pai falou, hoje seria melhor. Então, Daniel, mais uma vez, obrigado. Eu queria que você passasse, pessoal, como é que foi? Por que você veio fazer o doutoramento aqui em Portugal em 2017, na cidade do Porto? Conta um pouquinho pro pessoal. Muito bom dia, muito obrigado pelo contato. Estou aqui de bom grado e aberto a todas as indagações. Mas pronto, eu sou engenheiro eletricista, como você bem falou. Não é engenheiro elétrico? Não, elétrico é o que liga na tomada. Mas bem, eu tenho formação em engenharia elétrica, tenho um mestrado na área de ciências da computação e durante o meu mestrado eu fui para uma área que era uma área mais da área de saúde, da área de inteligência artificial aplicado à área de saúde. Durante o meu mestrado fui convidado para fazer o doutoramento na Universidade do Porto, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Então eu sou ainda estudante na área de doutoramento, na área de engenharia biomédica,
não tem muito a ver com... Ele era engenheiro eletricista, agora ele está fazendo doutoramento de engenharia biomédica. É um negócio meio maluco, aparentemente, assim, em princípio é meio maluco, mas tem tudo a ver. A engenharia biomédica, ela abrange a área de tecnologia, que envolve essa área de saúde. Então, eu desenvolvo a técnicas de inteligência artificial, aplicações das técnicas de inteligência artificial para a área de saúde. Isso é o meu trabalho do doutoramento. Eu fiz os 2 primeiros anos lá, morando no Porto, e no final do ano de 2018 eu fui contratado pela uma empresa de Braga, como engenheiro na área de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento, na área de inteligência artificial. É uma empresa de Braga, uma multinacional de Braga, e ela, durante os primeiros meses de 2019, quando eu comecei em 2 de janeiro de 2019 nessa empresa, então nos primeiros meses eu morava no Porto e vinha de carro para Braga. Era desgastante e relativamente perigoso, porque a autoestrada é a 120 km o tempo todo, 100 km o tempo todo. Então, pista muito lisinha. Muito lisinha. Qualquer acidente é um acidente grave. Não tem a gente está acostumado com aquela pista com buraco, de vez em quando entra um quebra-mola, uma vaca passa. Aqui é tudo muito, né? Tu vai embora ali, acaba dando sol. E acaba ficando cansativo, pronto. E nós optamos por vir morar em Braga. Então, desde abril de 2019, nós estamos morando em Braga, eu e minha esposa, e os nossos 2 cães. Isso que eu ia falar agora, os 2 cães. E os 2 cães. Eles moram pertinho de mim. Na verdade, nós moramos com os 2 cães, né? Porque a casa é deles. Assim, nós estamos lá só para poder botar comida. Mas sim, então nós viemos morar em Braga. Minha esposa é contabilista, continua trabalhando no Porto. Ela trabalha no escritório de contabilidade no Porto. Então ela continua no Porto. Então a logística de sair de Braga e trabalhar no Porto é mais fácil do que o inverso. O acesso, os horários do comboio de quem mora em Braga e trabalha no Porto é melhor do que de quem mora ao contrário. Quem mora no Porto trabalha em Braga. Então ela vai de comboio diariamente e eu estou trabalhando nessa empresa. Vamos lá. Tem alguns pontos que nós conversamos em off. Isso eu já comecei esse trabalho lá no Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, é Conexão Rio Braga Oficial. Depois da entrevista, nós vamos colocar lá os bastidores. E nos bastidores, foi falado, é bom que você que está no Brasil já tenha isso em mente, que os processos aqui em Portugal são um pouco mais lentos. Para vocês terem uma ideia, eu vou pedir para ele falar, não vou dar de Faustão. Ô louco, meu! Como é que foi da procura da empresa pelo seu trabalho até a sua contratação? Olha, assim, isso aconteceu, vou narrar o que aconteceu comigo, mas isso não parece ser uma exceção. É uma regra. Isso parece ser uma regra maior ou menor, o prazo maior ou menor, mas de uma forma geral é um processo muito longo. O que acontece? A vaga foi aberta em maio de 2018. 2018, isso, perfeito, maio de 2018. Houve os primeiros contatos, envio de currículo. Esse primeiro contato aconteceu entre maio e outubro. Entre maio e outubro do mesmo ano. Ou seja, eu estou falando aí de junho, julho, agosto, setembro, 5 meses. 5 meses, pronto, 5 meses. E sem contato. Contato foi, envia teu currículo, enviei o meu currículo e pronto, ficou, certo? No limbo. Em outubro eles me contactaram, pediram que eu fizesse a entrevista, fiz a entrevista e parou. Fecha pano. Fecha pano. Resumo da ópera, o processo iniciou em maio, com o primeiro contato, e eu fui contratado no final de outubro. Ou seja, e para começar em janeiro. Ou seja, foi um processo de praticamente quase um ano. Quase um ano. Isso foi o que ele falou, não é uma exceção, é mais ou menos uma regra. No início do vídeo, eu falei para vocês, eu peço que vocês fiquem até o final nesse vídeo, para vocês poderem conhecer um pouco mais dessa história, e são parâmetros para vocês começarem a ter. Eu falei no início do vídeo que não necessariamente você precisa
falar que sou imigrante, eu vou trabalhar na restauração, eu sou imigrante, eu vou ficar na fábrica. Eu não estou falando para você não ir trabalhar na restauração e não ir para trabalhar na fábrica. O que eu quis dizer é que primeiro que você tem que se preparar aí no Brasil. A primeira dica, eu vou falar sobre o inglês que ele falou aqui. Tá em off, eu vou falar um pouquinho sobre o que ele falou do inglês. Então, o primeiro passo é você se preparar para você ter algo mais, né, para poder oferecer aqui, você sair desse nicho. Mas o que acontece aqui em Portugal, basicamente é assim. Se você se estabelecer numa fábrica e ali você se acomodar, você vai ficar nessa fábrica até você se aposentar, caso você faça o seu trabalho, o beabá. E eu sempre venho falando para vocês da importância da preparação e da importância de você buscar o melhor. Não é feio você buscar, você almejar um emprego melhor. A história do Daniel, ele vai contar agora. Eu perguntei, você se programou para morar aqui? E ele me deu a seguinte resposta: hoje eu não volto, eu quero ficar aqui. Mas a programação dele foi para estudar, não é isso, Daniel? É isso, é assim, a gente tem que pôr marcos. Eu acredito que esse é um processo muito doloroso. O processo da imigração é um processo doloroso, porque você sai de um piso que você conhece e vai pisar numa coisa totalmente desconhecida no escuro. Então, assim, por mais que você tenha uma noção de clarões que aconteceram naquela região, que são esses conhecimentos pontuais que a gente acaba fornecendo, que você muito bem fornece nos seus vídeos, no site, no livro. Então, assim, são clarões, eu chamo isso de clarões. É você estar numa sala iluminada, olhando para uma sala escura, e de repente as luzes acendem e você vê mais ou menos flashes. É você querer entender uma história através de fotografias, né? Apesar de hoje a gente estar usando muito vídeo. Mas a questão é, você tem um conhecimento, mas você não tem um conhecimento real. Você só sabe da coisa quando está ali sentindo quando você vive, exatamente. Então, assim, a gente precisa colocar marcos para poder fortalecer o seu processo e redirecionar quando isso acontece. O que eu quero dizer com isso é, você me pergunta, você tem intenção você vinha com intenção de morar? Eu diria, de ficar, eu digo o seguinte, eu vinha com a intenção de fazer o doutoramento. Esse era o meu marco. O doutoramento demora 3, 4 anos, então eu tenho esse marco de 3, 4 anos, fazer o doutoramento. Depois disso, eu estou trabalhando, eu estou bem, estou tranquilo, psicologicamente, financeiramente tranquilo, normal, bom, a gente vai ficando, óbvio. Mas isso não quer dizer absolutamente nada não tem nada que prenda, assim, o que dói é sair a primeira vez, assim, da sua casa. É cortar o cordão umbilical. Depois, isso é muito importante ficar salientado, porque as pessoas vão ter períodos muito ruins aqui. Ruins que eu quero dizer, psicologicamente ruins, eu não estou falando... Tu acha que de tudo que acontece com o imigrante, você acha que o fator psicológico é o que mais representa? Eu, particularmente, sim. E se eu puder fazer claro. Isso, dar três pontos que são muito importantes para que então, seja presta atenção, já merece o like, porque ele vai dar agora 3 pontos. Assim, o like aí. Esses são 3 pontos que, na verdade, estão interligados e que envolvem muito mais coisas ao redor, mas são basicamente 3. Primeiro de tudo, para o imigrante sair, eu acho que é o autoconhecimento. Você se conhecer no sentido de quê? De saber, olha, eu sou bom nisso e não sou mais ou menos naquilo e não sou bom naquilo outro. Tentar melhorar isso, lógico, a trabalhar isso para a região que você vai. Nós estamos falando de Portugal, mas podia ser muito bem Estados Unidos, França, não interessa. Até mudar de estado dentro do próprio Brasil. São países diferentes dentro do Brasil, né? Mas é autoconhecimento, ou seja, você saber onde você é fraco, onde você é forte. Melhorar o que você é fraco e aperfeiçoar o que você é forte. Pronto. Isso é um ponto, autoconhecimento. A partir daí, você fazer um planejamento. Não adianta, como a gente já falou aqui, os processos são longos, são dolorosos. Nunca sofri discriminação, pelo menos que eu tenha visto, veladamente, assim. Diretamente que eu tenha visto. Obviamente, uma pessoa pega um currículo e diz, eu não vou considerar esse currículo porque ele é brasileiro. Pode ter acontecido, mas eu não sei. Pronto. Então, assim, eu não estou dizendo que isso acontece, não. Pelo amor de Deus, eu estou dizendo só um exemplo.
Mas assim, nunca sofri, então assim, mas o planejamento pode colocar marcos, é como eu estava dizendo. Eu quero que daqui a eu vou chegar em Portugal, daqui a um ano eu vou conseguir meu emprego nessa área, daqui a mais até 6 meses eu quero estar isso, daqui a um ano eu quero ter não sei o que, eu quero estar em tal lugar. Isso são marcos. Por quê? Porque à medida em que você vai conseguindo ou não esses pontos, você consegue ou não direcionar a sua vida de imigrante. Esse é o segundo ponto, ou seja, o autoconhecimento, um bom planejamento. Pode dar tudo errado no seu planejamento, porque o planejamento é um projeto que você... Eu vou dar um exemplo básico. Quando eu fazia minhas contas para saber se o que eu tinha dava para me sustentar pelo menos durante um período, na altura o euro estava qualquer coisa em torno de 3,20 mais ou menos, era mais ou menos. Se não me engano, eu paguei 3,70 quando eu... Pronto. Na minha altura já era 3,20, eu acho, qualquer coisa desse tipo. E eu projetava o euro a 4,50. Então eu pegava... Na situação de 3,20, eu jogava o euro para 4,50 para saber se o que eu tinha aguentava uma confusão. Obviamente, isso foi por água abaixo, porque um ano depois ele já estava quase perto de 5. Então, assim, mas eu planejei um ano na minha vida, né? E eu queria ter aquilo lá. Graças a Deus, isso são os 2 pontos. E o terceiro ponto é realmente ter paciência no sentido de entender, eu diria até que é open mind mesmo, é manter a cabeça aberta para que você vai chegar aqui com uma base que não quer dizer absolutamente nada para o país. Uma piada, até eu tô falando coisa boba, uma piada que você conta. Gente, preste atenção nisso, cara. É por isso que eu gosto de bater papo e conhecer pessoas. Mas cara. Assim, a piada que você conta no Brasil, que é muito engraçada, que o cara sacou ali o que você quis dizer. O sarcasmo. Não é nem que o povo que está aqui ele não achou graça. Não é porque não tem o background, o mesmo background. O que eu quero dizer é, aquela piada faz sentido para você porque nós temos um contexto, mas não tem para eles, porque não tem aquele mesmo contexto. Então, até isso fica difícil. O convívio, não estou reclamando não, pelo amor de Deus. Não, nós estamos entendendo, estou mostrando as diferenças. É só uma questão de você dar importância de ter a cabeça aberta. Se você não tiver a cabeça aberta, isso que é muito natural que ele está falando, você não vai conseguir entender e pode interpretar de uma outra forma. Exato. Onde não é. Exatamente. Onde não é, são simplesmente culturas diferentes. É diferente, se você não tiver a mente aberta para absorver e entender essas diferenças, pode acender um sinalzinho amarelo de atenção. Exato. E eu vou dar esse é o ponto 3, né, que seria o autoconhecimento, um bom planejamento e a cabeça aberta. E no cabeça aberta eu vou dar um extra aqui, como dizem por aí, um plus a mais, né? Um plus a mais, né? Mas pronto. Um outro fator é que o fato de você ter a cabeça aberta, tentar entender esse processo, como que as coisas funcionam, como é a reação, isso pode dar uma falsa ilusão de uma discriminação. Sim, que nem sempre eu falei nas entrelinhas, né, mas eu não ia falar isso, mas se a pessoa não tiver esse conhecimento, ela pode interpretar da xenofobia, não sei o que, e não é nada disso. Não estou dizendo que não tenha ou que não é isso. Cara, olha só. Eu nunca sofri. Eu sofro a xenofobia virtual. Já ouviu falar nisso? É aquele cara que... a virtual, que entra lá no meu... Cara, mas aquilo ali, eu mostrei pro Bruno, que o Bruno está me acompanhando agora. Então, vocês prestem atenção. Eu recebo muitas mensagens, como eu vou receber nesse vídeo também. E sabe aonde isso não me aborrece, né? Eu excluo alguns onde são ofensivos. E eu acabo excluindo, mas não é nem por mim não, é para evitar que outros brasileiros que estão lendo... fomente a confusão. Isso aí. Então, eu excluo. Mas o que eu mostro é o seguinte, eu faço um vídeo, ele tem 2.000 likes, 50 dislikes, e 5 bobalhões que escreveram besteira. Então assim, você pega esse número, você teve 10.000 visualizações, teve 1.000 likes, ou seja, das 10.000 pessoas que viram, 1.000 pessoas gostaram. E você teve 50 dislikes e 5 comentários bobos. Então aquilo representa tão pouco, a pessoa se dá o trabalho
não representa o povo português. Não representa. Você trabalha com muitos portugueses. Isso. Totalmente. A tua empresa são quantos São funcionários? 1.800 funcionários. E só para ter um número, para você ver como a crise é uma crise que é muito bom para... Atenção. É muito bom para vender manchete. Isso é fato. Vende fácil uma manchete em qualquer coisa. Mas a empresa, por exemplo, de fevereiro até final de maio, início de fevereiro até final de maio, ou seja, onde a pandemia foi mais grave, ela contratou 200 pessoas, em média 50 pessoas por mês. Teve mês que ela contratou 66 pessoas, teve mês que ela contratou 45, teve mês que ela contratou 40 e outros 50 e pouco. Lembrando que o Daniel não está falando que o mercado aqui está aquecido, que tem vagas para... Não, o Daniel não está falando isso, que as pessoas já interpretam, não. O Daniel está falando que mesmo no meio da crise, no meio da confusão toda, a empresa que ele trabalha, que é uma gigante aqui em Portugal, uma multinacional aqui, contratou em média por mês 50 funcionários. Então assim, as oportunidades existem, nós não estamos falando que o mercado está aquecido, nós não somos, mas existem as oportunidades. A gente sabe que por exemplo, eu vi uma manchete agora no início da semana, no jornal local, dizendo que tinham 50 mil jovens desempregados por conta da pandemia. E você lendo a manchete, você fica assustado. 50 mil em Portugal é um jovem, é um número grande. Levar em consideração que tem cidade que tem 300 pessoas, então 50 mil é um absurdo. E eu fui ler a manchete porque aquilo me chamou a atenção. E ele dizia na reportagem que os jovens de 14 anos estavam desempregados, não sei o quê. Aí você para e diz, como assim 14 anos? O que são? São jovens que nessa altura de verão, de férias escolares, trabalhavam o trabalho. Normalmente onde? Nos hotéis, guia turístico, onde no depende restaurante, do turismo. onde depende do turismo. Não tem turismo, obviamente esse pessoal não vai estar, mas eram pessoas que estariam obrigadas a trabalhar? Não, 14 anos, 15, 16. Eu falo para vocês, são cuidado números. com o que vocês compram. Eu vou te contar uma história, eu recebi uma mensagem, já fiz até um vídeo sobre isso, mas é rapidinho. O cara botou assim, não venham para Portugal, que nós teremos 50% a mais de desemprego. Tem uma pessoa que leu aquele comentário, 50% a mais de desemprego. Nossa, meu Deus. Só que é o seguinte, Portugal em 2019 teve 6,5% de desemprego. 50% de 6,5% vai para 9 ponto alguma coisa. Vamos ficar com 10%. Se você pegar o desemprego mundial, o Brasil está com 17%, Estados Unidos está com 14%, 15%. Então assim, cuidado com o que vocês compram. Não estamos falando que isso aqui está Não, muito pelo contrário. Mas os números, fatos... Eu vou dar um número, eu gosto de números, eu trabalho com números. Minha função é trabalhar com interpretação de dados, que é a base da inteligência artificial. Mas a questão é, nós sabemos que a economia no mundo parou, entre aspas, parou, ou caiu drasticamente. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Portugal vinha numa ascensão, estava muito alto e foi para um patamar que todo mundo foi. Entre aspas, todos os países foram, caiu para 3, 4%. Estou falando de PIB, de tudo, de uma forma geral. Mas ele estava muito alto. Isso quer dizer que a queda foi muito grande. Quem estava com uma ascensão pequena teve uma queda pequena. Sim. Mas quem estava alto teve uma queda grande. Isso são números que chamam a atenção e ajudam a vender. O jornal. Simplesmente. E a gente tem que ter essa análise. E eu vou dizer uma coisa, só para ter complementar essa informação, para não se alagar muito. Mas preço de imóvel, a queda do preço de imóvel foi irrisório. Foi. Muito irrisório. A quantidade de vendas caiu 6%. Não é um número absurdamente. Não, nem dos automóveis também não. Ou seja, como assim? Nós estamos falando de coisas que têm investimentos a longo prazo. Sim. Lógico, obviamente, houve mais ofertas, é verdade. Em relação aos arrendamentos. Arrendamento. E oferta de venda também, eu diria até que é o público que estava esperando valorizar mais o imóvel, viu que a situação ia ficar meio complicada, bota para vender logo, para ver o que acontece. Vai demorar mais a vender, põe para vender. Mas a questão é que os valores não caíram consideravelmente. Sim. Não. Então assim, é uma crise que quem tem dinheiro está com dinheiro. Eu digo que essa crise teve uma vantagem em relação a todas as outras.
é totalmente diferente. O pessoal compara com a de 2008, 2015, não sei o quê, mas é totalmente diferente. Por quê? Porque essa crise não houve especuladores. O que eu quero dizer é, o cara que tinha dinheiro em imóvel, ele não sabia que ia ter uma crise, por exemplo, imobiliária, e vendeu o imóvel na alta porque ia cair o preço. Ele não fez isso porque não deu tempo de fazer. Ninguém esperava. Então ninguém especulou. Ou seja, o cara que tem dinheiro está com dinheiro ali. Quem não tinha está com a sua reserva ou sem reserva, não sei, mas está numa situação, lógico, houve desemprego, houve mesmo. Houve uma queda na rentabilidade de todo mundo. Com certeza. Graças a Deus, o governo português precaveu, né? Adiantou o problema, tomou uma posição antecipada para que não acontecesse, mas tem um limite. O governo não tem dinheiro a dar de pau. Não. Ele vai ali para não piorar a situação. Tanto que já está, né, já pedindo. Já está estrangulando, já está estrangulando. Libera a economia, porque não tem como funcionar. O carro tem que andar, óbvio. O carro tem que andar. Mas pronto, a questão não era esse o assunto também do vídeo, mas nós estamos ali. Não tinha como fugir. Deixa eu te cortar. Você já passou as 3 dicas importantes. Vou dar novamente uma de Faustão, depois a gente bota aquele ô louco, meu. Ô louco, meu! Daniel, hoje, com 3 anos aqui em Portugal, se você tivesse que dar uma nota para sua experiência de vida e uma nota para Portugal, qual nota você daria? Olha, a experiência, se for considerar de 0 a 10, vamos considerar o range de 0 a 10, onde 0 é muito ruim e 10 é muito bom. A minha experiência, 10, fácil. Certo? Fácil. É quase impossível você entrar num processo desse e sair do mesmo jeito. Não estou dizendo que vai ser melhor. Sim. No meu caso, foi. Ou está sendo, pelo menos, que é um processo que ainda não terminou. Para minha experiência, 100%, 10. Para o país, eu vou dizer 10 também, mas com ressalvas. Vou dizer por que as minhas ressalvas, vou justificar. Porque os motivos com que eu tenho, ou alguns motivos com que eu tenho de dar o 10 para o país, para a minha experiência dentro do país, não deveriam ser uma consideração, um ponto de observação. O que eu quero dizer é, todo mundo fala, Portugal é excelente pela segurança. Aí você para e pensa, poxa, não era obrigação ter segurança? Mas no Brasil não tem. Sim, mas é o Brasil que está errado, não é Portugal que está certo. Exatamente. É a inversão de valores, né? É a inversão de valores. Então, assim, é isso que eu estou dizendo. Você destacar o aluno que tirou 7, a média 7, porque todos os outros alunos tiraram média 4. Não, ele tirou 7. Não sei se acontecia consigo, mas quando eu tirava uma nota 10 na escola, que eu chegava morto de orgulhoso para mostrar meus pais olhavam e diziam, mas fez mais do que a obrigação. E eles estão certos. A minha obrigação é tirar 10. Eu cansei de ouvir, eu só tirava 10 na escola. Eu acredito. Né? Tá, então já temos essas 2 notas e a observação. Agora, o que fica sempre para o final, e que quem acompanha o vídeo, que vai acompanhar a série, lembrando a você, antes dele dar a dica para vocês, a semana que vem eu vou entrevistar um imigrante brasileiro. Vocês desculpem o barulho que tá tendo, acho que tá uma marcenaria aqui atrás. Um imigrante brasileiro que largou a Irlanda e é empresário aqui. Nós vamos conversar com um eletricista, um brasileiro que tem uma empresa de instalação elétrica. Cara, nós temos muita entrevista bacana para vocês acompanharem e saberem um pouco mais dessa história de vidas. Agora a cereja do bolo. Você, como um engenheiro da área biomédica, que mexe com inteligência artificial de uma multinacional, deve ter um excelente salário, faz por merecer. Se tivesse que dar uma dica para todo e qualquer brasileiro que pensa em vir para cá, qual seria a sua dica? Pegadinha de malandro essa, hein? Pegadinha! não foi combinado, não. Olha, eu diria que manter a cabeça aberta, no sentido, não só a cabeça, mas a visão ampliada, porque nós podemos muito aqui dentro.
É um mundo de oportunidades que quem está aqui dentro consegue, tem que ter essa visão para conseguir. O fato de entrar no início na restauração ou na indústria é uma porta de entrada. Sim. Ela não precisa ser, como você falou, uma forma de acomodação. Não estou dizendo com isso que é ruim também, não é ruim. Mas assim, a gente tem que apostar no que nós somos. Porque a única certeza que nós temos, que eu quero dizer é, eu sou um engenheiro, gosto da minha área, trabalhei minha vida 20 anos nessa área, gosto muito dessa área. Então, o que foi que aconteceu? Quando eu vim para cá, quando eu tinha certeza que vinha para cá, eu fui saber como é que eu faço para ser engenheiro lá. Antes de procurar trabalho na restauração, antes de trabalhar na indústria, eu perguntei como é que eu faço para exercer a minha profissão. Só não conta porque eu vou falar para você que é engenheiro, tá no Brasil, lá no Instagram, no Conexão Rio Braga Oficial, como é que você faz para ser engenheiro aqui. Então, você vai assistir, vai pegar essa dica, mas isso aí é off. Isso é off. Vamos falar para vocês lá no Instagram como você faz para ser engenheiro aqui. Pronto. Então, assim, como é que eu... Tem que fazer meu comercial, Você Daniel. está certíssimo. Mas a questão é não se acomodar na situação em que você está. Se aquela situação não está cômoda para você, mexa-se, vá atrás, reinvente-se, ou muda de profissão. A gente tem sempre que procurar, a gente tem sempre que torcer para que tudo dê certo. Mas você tem que estar preparado para que tudo dê errado. Exatamente. Você tem que ter o plano B sempre. Sempre, B, C, D, se for o caso. Você tem até a letra Z para poder fazer plano. Sim. Então, assim, se isso não der certo, porque assim, cada ponto que você está hoje foi a partir de uma situação que você decidiu anteriormente. Então, assim, o seu background tem que contar, a sua formação, o seu conhecimento, mesmo que você não tenha uma formação específica, mas o seu pregresso, vamos dizer assim, tem que fazer parte do seu futuro. Eu falo pessoal, cara, você tá pensando em vir pra cá? Cara, escolhe um negócio que você gosta, tem hoje muitos cursos no Brasil, faz um curso ali, uma especialização, volta a falar do inglês. Eu vou deixar agora um link, eu comecei, cara, com 45 anos de idade, Daniel, fazer um curso de inglês. Funciona. Eu comecei com 45, sabe por que eu comecei com 45? Porque eu quis? Não, porque eu vi que é necessário, ou eu fazia o inglês, ou o meu limite ia parar. Ele falou para mim aqui que é fundamental. Eu vou deixar o link aí do curso que eu estou fazendo. São aulas online, diretamente com o professor. É uma coisa simples, é barato para você que está no Brasil, é barato. Quem vier pelo link vai ter um desconto de 50% nesse curso, que é o do Now. Cara, é fundamental. Eu daqui a, 6 meses, 8 meses, eu vou conseguir já conversar. Olha, e aqui é uma condição assim, para todas as vagas que eu vi, nessa área ou até um pouco uma outra superior ou inferior, pediam ou inglês básico, ou inglês fundamental, ou inglês fluente. Tem que ter. E eu estou falando isso na área de tecnologia, mas é para tudo. Para tudo. Minha Até esposa a é contabilista. restauração. Você tem que levar em consideração que aqui na Europa foi criada uma estrutura desde 2010, 2015, que é a seguinte: os nichos de mercado. Então, você quer... Portugal é uma excelência na área de pesquisa e desenvolvimento. A Alemanha na área de alta tecnologia. A Itália em tecnologia industrial. Você quer comprar uma máquina para fazer costura, você compra na Itália. Quer comprar um inversor de frequência, uma coisa tecnológica, compra na Alemanha. Então, os mercados são muito interligados e não consegue viver autossuficiente. Ou seja, mesmo uma empresa portuguesa vai fazer negócio com a empresa espanhola, com a italiana, com a alemã, com a francesa. E o inglês vai ser fundamental, não tem como. Gente, vídeo riquíssimo de informações, experiências pessoais. Espero que vocês tenham gostado, Daniel. Obrigado. Gente, aguardem o 3º capítulo. Espero que vocês tenham gostado. Like, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Vamos junto aos 80 mil. Vou deixar o link do curso de inglês, tem um link ali com todos os outros do meu trabalho. Ele citou do livro, gostei da citação do livro. Se você quer saber a minha história de vida, todos os passos que eu dei no Brasil e todos os passos que eu dei em Portugal, adquira o livro. É baratinho, uma leitura boa de se fazer. Espero que tenham gostado. Um abraço, a gente se fala.